começar logo nesse sábado, né, contra o Fortaleza. Para o atacante Ricardo Xavier, é importante o time se doar e cada um procurar estar sempre próximo do companheiro. Quando tem uma equipe mais postada em campo, eu acho que fica mais difícil o adversário agredir. Então, acho que dessa forma, acho que a gente vai conseguir estar bem compacto dentro de campo e fazer um bom jogo. A estreia é contra o Fortaleza, longe de casa. Poderia ser positivo, já que jogando no campo do adversário, a equipe não tem a princípio a obrigação de vencer. Mas todo mundo sabe que é essencial somar pontos em todos os jogos. E por que não começar já no primeiro? Independente de ser jogo fora ou dentro de casa, nós jogadores temos que estar conscientes que o momento é de buscar a vitória, né? Eu acredito para a equipe do Guarani que está querendo almejar, né, a Série A do Campeonato Brasileiro, tem que buscar ponto fora sim, tem que jogar de igual para igual contra qualquer equipe, né? Para que esses pontos fora venham nos ajudar aí. Ô Vadão, assim, numa escala de 0 a 10, quanto é que o Guarani vai começar o Campeonato Brasileiro no sábado contra o Fortaleza? 5. 5? Nós estamos ainda aquém, principalmente no entrosamento. Os jogadores estão se conhecendo agora e o entrosamento tático mesmo vai demorar um pouquinho, né? A gente espera que seja o mais rápido possível. E o ritmo de jogo também, é uma equipe que não está jogando, tem alguns jogadores que pararam aí há um mês um pouco atrás. E nós vamos enfrentar uma equipe agora que já está em ritmo. Mas é aquilo que o Luciano falou, é o que a gente tem implantado ali. É a superação nesse momento. Não tem conversa, tem que tentar o mais rápido possível, na superação, passar por cima. E quantas partidas você acha que vai ser necessário para o Guarani pegar o ritmo certo na competição? Eu acredito que de 5 a 6, né? Eu acredito isso. Mas pode ser um pouco mais fácil. O Palmeiras foi a equipe mais criticada na fase da pré-temporada e foi a equipe que mais jogou melhor no início da competição. Verdade. Terminou inclusive em primeiro lugar. Então a gente espera sempre 5, 6 jogos, mas de repente pode acontecer antes. Então isso significa que no derby o Guarani está entrosado, porque o derby vai ser na 5ª rodada. No mínimo a gente espera que no derby a gente já tenha aí uma equipe mais ou menos padronizada. Ô Vadão, 2 perguntas. A gente sabe que vocês trabalham com mini-metas, pelo menos quando vocês passaram aqui pela ponte, vocês trabalhavam dessa maneira. Existe esse planejamento também de mini-metas, no caso de ponto? Porque a gente sabe que jogar bem vai ser circunstância, mas o resultado precisa entrar, tá? E outra coisa, pelo que a gente vê na escalação da equipe, a não ser que eu esteja enganado, a equipe não é veloz na frente, né? Com o Kaique e com o Ricardo Xavier. Né? Como resolver isso? Como posicionar isso aí, principalmente num campo lá como o Castelão, que é um campo grandão? O que você está... Não, o Kaique é um jogador bem veloz. É um jogador que ele joga como meia e joga como segundo atacante. Nós vamos fazer essa opção pelo Kaique, porque como a equipe não está com o entrosamento necessário, o Kaique, na emergência, ele pode vir compor o meio e a gente ficar com 5 homens no meio campo. Por isso essa opção dessa função dupla do Kaique, que é um jogador de boa velocidade. O Ricardo não, o Ricardo é um jogador mais inteligente, um jogador que não tem tanta velocidade. Então a gente vai tentar, com a chegada dos laterais, com a chegada do Kaique, buscar essa velocidade. E sobre a mini-meta? A mini-meta é o seguinte, a gente estando, eu subi o Vitória com 51%, normalmente se sobe com 55%. A gente fazendo de 50% para cima, no início a gente vai estar num bom número e, logicamente, se puder chegar a 60% garantidamente. Não, isso, mas no início do campeonato você está trabalhando com 50%. Nós vamos trabalhar também, sempre acima de 50%. A cada 3 jogos ou 4 a gente vai definir aí o número, mas sempre de 50% para cima. Ô Vadão, ontem em Morungaba eu entrevistei você pela Rádio Bandeirantes, você disse que queria acompanhar, obviamente, a partida do Fortaleza contra o Flamengo pela Copa do Brasil, até para ter uma noção ainda maior com relação ao adversário do Guarani. O que deu para perceber lá? Eu percebi que a equipe está motivada, a torcida está muito motivada, mesmo perdendo o jogo, a gente não viu nenhum tipo de vaia, nada que... Então eles estão num bom astral, a equipe vem jogando bem. Diferentemente das equipes nordestinas, eu senti o Fortaleza um time de força, um time que marca duro. Então, um pouquinho, assim, diferente do perfil normalmente, que é do Nordeste, que é mais toque, mais cadenciado. Eu vi um time mais com a cara do Mirandinha mesmo aqui de São Paulo, um time mais competitivo. Bem, uma pergunta do Eric William. Ele gostaria de saber que se esse time que você está montando vai brigar para subir ou vai ficar entre os 10 primeiros? Não, a nossa meta é subir. Obviamente nós vamos entrar no campeonato para subir. É o que o Guarani, inclusive, necessita e precisa. A gente não sabe o transcorrer do campeonato que vai acontecer, mas a nossa meta é subir. Você poderia traçar um paralelo, Vadão, com o Vitória? Porque o trabalho realmente foi excepcional no Vitória e você poderia
fazer um paralelo assim entre o início do seu trabalho no Vitória e esse início no Guarani? Não, mas no Vitória eu já peguei no segundo turno. A equipe estava fora do G4, eu já peguei com a equipe praticamente montada, estava já fechando as inscrições. E o Vitória tinha duas coisas que foram importantes na nossa passagem lá. O Vitória não ganhava jogos fora de casa. Era um problema que o Vitória tinha. Ele ganhava em casa e fora perdia. Então não tinha muito equilíbrio. E quando começou a tropeçar em casa, 1, 2 jogos, foi aonde que destoou e eles saíram fora do G4. Quando nós chegamos, eu estava acho que em 6º ou 7º. O que nós fizemos? Fizemos um trabalho para ganhar fora. Aí nós ganhamos do Marília, da Ponte e do Santa Cruz seguidamente. Os 3 jogos fora, os primeiros 3 jogos fora nós vencemos, fizemos 9 pontos fora. Aí nós voltamos para o G4, equilibrou a campanha e nós seguimos. E uma coisa muito importante é que o Vitória tinha um ataque muito bom. Então nós tivemos que aproveitar o que o Vitória tinha de melhor. Se não me falha a memória, terminou como o melhor ataque ou como um dos melhores ataques da competição. Então a gente optou por atacar mais do que defender porque era a característica marcante. É difícil. Qual que é a sua maior aposta? Não, na verdade foi o Adriano Gabiru, indiscutivelmente é o jogador de mais nome dentro do elenco, o jogador que já foi para a seleção brasileira, que já fez o gol campeão mundial pelo Inter. Então é o jogador que obviamente, que se espera mais, né? Ô Vadão, o Guarani está procurando um novo atacante. Ontem rolou um papo de Rony do Santos. Procede ou não tem nada a ver? Não, muito difícil. Até pelo fator financeiro, eu acho muito difícil. Seria um excelente nome, mas muito difícil. Agora, Vadão, falando ainda a respeito da Série B, eu acho que o campeonato desse ano vai ser um dos mais equilibrados dos últimos tempos, né? Tem o Vasco da Gama, que é o candidato aí, claro, como aconteceu com o Corinthians, como aconteceu com o Palmeiras, com o Botafogo, com o Atlético Mineiro. E, portanto, estamos imaginando que uma vaga vai ser morta aí com o Vasco da Gama. Ficarão 3 vagas, o que diminui, portanto, a possibilidade de classificação. Como é que você está vendo aí o brasileiro da Série B este ano? Não, eu estou vendo da forma que você falou, é muito equilíbrio. Tem muitas equipes do mesmo nível, você pode citar o Vasco aí, o Corinthians, no ano passado, conseguiu fazer uma campanha muito difícil de acontecer, o próprio Avaí também fez uma campanha assim, elevou até inclusive o percentual, né, que acontece em todos os anos. Mas eu acho que esse ano vai ser muito equilibrado. Então eu vejo como uma grande possibilidade de subir também. Eu vejo três equipes assim, não digo que vão subir, né, Vadão, mas que estão num trabalho mais adiantado. No caso, o Vasco, a Portuguesa e a própria Ponte, que segurou uma base. Lógico, pode ter surpresa que nem aconteceu ano passado, o Avaí, que ninguém esperava. Mas você não enxerga também mais ou menos por aí, não? Não, enxerga. Tem várias equipes que estão na frente, realmente. Mantiveram a base, a Ponte foi bem, a Portuguesa está com um time muito forte, o próprio Vasco. Então a gente percebe que tem umas equipes que fizeram um bom campeonato regional, um primeiro semestre, vamos dizer assim, bom. Então são equipes que estão preparadas já para iniciar a competição somando pontos. E outras, como o próprio Guarani, que ainda vai se completar durante a competição. Mas eu acho que vai ter ainda muito equilíbrio. Vadão, muito obrigado pela sua presença, muito sucesso no seu trabalho lá à frente do Guarani, tá bom, Vadão? Muito obrigado a vocês.